Vamos ler Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse texto aqui, em nenhum momento, Jesus está mandando a igreja dizimar. Neste texto aqui, Jesus está falando com fariseus hipócritas. Mas o mais importante, fariseus. Sobre o quê? Sobre a lei. Lei de quem? De Moisés. Que foi para quem? Para Israel. Ele está falando para eles continuarem com as práticas da lei que eles já estavam fazendo correto, sem omitir aquilo que era o principal. Detalhe. Só que nós, brasileiros, nós, cristãos, não temos condições de fazer parte desta fala aqui. Não tem como ele incluir gentios nessa fala aqui. Essa fala aí de Jesus só poderia ser direcionada aos praticantes da lei. Então veja, enquanto Jesus estava vivo pregando, ainda estava em vigor a antiga aliança. Só que quando Jesus Cristo morre e ressuscita, passa a entrar em vigor a nova aliança. E ela começa a ser pregada ali depois de Atos 2 ali, em Pentecostes, certo? Quando desce o Espírito Santo e começa o caminhar da igreja, não é? Em Hebreus 9, do verso 15 ao 17, ele vai deixar muito claro isso, se você pode ler aí. Em Hebreus 8, do verso 7 ao 13, e principalmente no verso 13, quando ele diz: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E ele está citando Jeremias 31, quando Jeremias anuncia que viria uma nova aliança e que aquela ali estava sendo quebrada pelos próprios israelitas e estava sendo finalizada por Deus. Quem diz isso não sou eu. Leia Jeremias 31. Porque é o que o escritor aos Hebreus está citando em Hebreus 8, do verso 7, e finalizando o argumento no versículo 13, dizendo que estava perto de acabar. Estava perto de acabar a aliança quando ela foi citada, quando foi citada a nova, quando foi prometida a nova por Deus, lá atrás de Jeremias. Quando você vai para Gálatas, capítulo 3, verso 23 ao 25, Paulo vai chamar a lei para os judeus, não para nós, para os judeus, de aio, ou melhor dizendo, tutor, porque aio significa tutor, era uma espécie de tutor, de babá, alguém que pegava uma criança pequena e conduzia ela até a maduridade. E ele diz que a lei foi como isso para os israelitas, ela tinha uma proposta de conduzir Israel até Jesus. Mas aí ele vai dizer, ó, no verso 25, agora, porém, tendo chegado a fé é quem é Cristo, tá? Já não estamos mais sob o controle de tutor. Ou seja, não há necessidade de estar sob o controle, sobre uma babá me pegando pelas mãos e me dizendo aquilo que eu devo fazer, pois já chegou a maioridade, já chegou a maturidade. Eu agora consigo caminhar com os meus pés, ou melhor, com os pés de Jesus. Aí quando você vai em Romanos 10, do verso 4, porque o fim da lei, ou o fim, a finalidade, o objetivo da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então perceba, a lei para os judeus finaliza em Cristo e para os gentios ela nem existia. Nós nunca fomos chamados para participar dessa aliança. Nós fomos chamados para a nova. E na nova não há menção de dízimo. O outro texto do Novo Testamento que fala sobre dízimo está em Hebreus, no seu capítulo 7, quando o escritor aos Hebreus cita o período ali em que Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Mas se você ler tanto o momento em que Abraão dá esse dízimo a Melquisedeque, o que aconteceu, da maneira como foi feita, e se você ler também o livro de Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó fez um voto com Deus,
acerca da sua trajetória, da sua caminhada, e prometeu dar dízimo em caso de sucesso naquela jornada, você vai perceber que nenhum dos dois tipos de dízimo que foram antes da lei, que poderia ser usado como desculpa, não, mas o dízimo é antes da lei, então tem que ser usado como princípio. Ora, tanto o de Abraão como o de Jacó não foram obrigatórios, não foram mensais, não foi algo que aconteceu de maneira forçada, como é feito hoje. Não. É só você ler Gênesis 28, verso 20, você vai ver que não foi nada disso. E você lê também o livro de Hebreus, como eu citei, no seu capítulo 7. E a questão de Melquisedeque está lá em Gênesis 14, 18. Gênesis 14, do verso 18 ao verso 20. Nenhum dos dois foi como é feito hoje, como é praticado hoje. Não existe base para dízimo no Novo Testamento. Ah, mas antes da lei, se é antes da lei, então serve como princípio. Pronto, antes da lei tinha circuncisão. Você circuncida, você faz a circuncisão por causa disso, seu filho é circuncidado por causa disso. Antes da lei também tinha um sábado, que era para ser guardado. Você que não é adventista guarda o sábado, mas é antes da lei. Então veja, o que serve para a igreja é o que vem por meio dos apóstolos, por meio de Jesus Cristo, mas que foi direcionado para a igreja, para todo aquele que crê. Isso não tem nada a ver com lei. Você não é israelita. Bote isso na sua cabeça. Valeu? Serve esse assunto. Que Deus abençoe.